Querido Deus, é um prazer que nós temos em poder estar na Tua casa nessa tarde, ó Deus, e ver os Teus filhos aqui reunidos, homens e mulheres, que têm sido resgatados com o Teu sangue, Pai. Muitos têm enfrentado árduas lutas, mas nada tem feito eles parar, ó Deus. Ficamos felizes em ver cada rosto aqui, Pai, que tem dado ouvido para a mensagem da cruz. E agora temos louvado o Teu nome e vamos nos alimentar da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor possa ungir-me com o Teu Espírito Santo, que as palavras tenham, ó Deus, a unção e a direção correta, Pai, em cada coração. Fala com cada um de nós e que todos que aqui estão possam voltar para os seus lares melhor do que chegaram, Pai. Em nome de Jesus Cristo pedimos perdão de todas as falhas e que nada venha impedir, Pai, a operação do Teu Espírito Santo, e todo espírito contrário está repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. É, sem dúvida, um prazer para mim estar com vocês de novo e rever cada um de vocês e olhar e ver que vocês estão caminhando. Isso é o que nós devemos fazer, é a resposta que nós devemos dar para o diabo, é seguir em frente. Não vou falar nomes, né, para não esquecer de outro, mas vejo cada um de vocês e vocês fazem parte do nosso trabalho e vocês têm com certeza um lugar especial no nosso coração. Amém? E eu fico feliz em ver o sucesso desse ministério. Vamos ler as Escrituras. Eu vou usar esse monitor como base, não tem problema, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 8 a seguir. Eu creio que nós seremos grandemente abençoados. Eu tenho certeza, se você veio aqui para buscar a bênção do Senhor, você vai levar. Acharam, né? Levantou-se, pois, falando de Elias, né? Elias no Monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirar. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora,
E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Até aqui. Vamos seguir um pouquinho mais aqui, 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Oremos uma vez mais, querido Deus. Toma-nos, ó Deus, nessa tarde, e que haja, Senhor, não simplesmente mais um culto, mas que haja, ó Deus, um culto com o fortalecimento espiritual de cada um de teus filhos. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. O título que me veio à mente por primeiro foi Autoridade Representativa. Mas meditando ali, eu dei um subtítulo: Seguindo a orientação de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele fez o homem com o intuito de compartilhar com o homem o seu reino. Em Gênesis capítulo 2, nós vemos Deus fazendo Adão do pó da terra, e colocou ele para governar a terra e para colocar um nome em todos os animais. Então, ali estava Adão como um governador, como, vamos dizer assim, um representante de Deus, nomeando cada animal, o boi, o cachorro, e o passarinho, o bem-te-vi, quem sabe o jundiá, né? Que é um animal também, a tilápia, e ele foi nomeando tudo, porque ele era o que? Um representante de Deus, o governador. E Deus compartilha conosco o seu poder. E assim como Deus tem os seus representantes, o diabo também tem os seus representantes. Deus leva o seu homem, mas não o seu espírito. O espírito que unge aquele homem. Da mesma forma, o diabo leva o seu, mas o espírito que ungia aquela pessoa segue ungindo as demais. Então, podemos ver claramente dois lados, não é? Os representantes de Deus, que escutam, que ouvem e que passam o conselho de Deus para frente, como também os representantes de Satanás. E muitas vezes, a pessoa permite-se a ser influenciado pelo mensageiro de Satanás, né? Pela moda, por isso, pelos costumes. Mas nós devemos saber que nós somos diferentes. Nós fazemos parte de um reino. E Deus, Ele trabalha através do seu povo.
Vocês vão ver no decorrer da mensagem como realmente ele trabalha através do próprio homem. A Bíblia diz que os anjos desejaram pregar o Evangelho, mas para eles não foi permitido, mas foi ao homem mesmo que Deus ungiu, que Deus capacitou, que Deus preparou. E uma ferramenta para ela ser usada, ela precisa ser o quê? Preparada. Ela precisa estar no lugar correto. Ela precisa estar na mão correta. Ela precisa ser a ferramenta correta para aquele desempenho daquele trabalho. Há pessoas que até têm um chamado para o ministério, para isso, para aquilo, mas às vezes acaba abortando, por causa de não se manter no lugar em que foi chamado. Agora, não estava no meu script, mas lembrando do profeta Isaías. Ele nasceu com um grande ministério, para ser um grande profeta do Senhor. E ele vivia junto ao rei, o rei Uzias. E veja que o rei Uzias, ele era um homem abençoado. Ele era um homem que foi, vamos dizer assim, o representante de Deus, praticamente 100%. Durante a sua vida ele foi alguém abençoado, ele andou nos caminhos de Deus, mas chegou um dia que ele deixou a autossuficiência, vamos dizer assim, o orgulho, subir para a sua cabeça, e ele pensou, quer dizer, eu estou sobre todos aqui. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu sou o grande rei Uzias. E eu vou no templo oferecer incenso. Olha, se eu sou o rei, eu vou. Mas aquilo não competia para ele. Veja que um desvio da vontade de Deus, ele deixou de continuar sendo um representante de Deus e morreu como leproso. Por causa de não ouvir o conselho da autoridade representativa naquela questão, que era o sacerdote. Ele foi oferecer incenso e a Bíblia diz, se não me falha a memória o número, 80 sacerdotes do Senhor tentaram impedir a loucura do rei. Rei, isso não é para o senhor. Está bem que o senhor é o rei, o senhor manda em tudo, o senhor, vamos dizer, manda até em nós, podemos assim dizer, mas não lhe compete, não é o teu ministério oferecer incenso. Isaías estava por ali, vendo isso, que foi uma lição, mas ele resistiu à autoridade representativa de Deus naquela questão, e quando ele resistiu, uma lepra lhe saiu na testa. Alguém que poderia fechar o ministério, a vida com chave de ouro, agora, como a Bíblia diz, ele mesmo se apressou em sair e morreu no leprosário. Aquilo foi uma lição para o jovem profeta, que sabia que tinha um chamado, sabia que ele estava ali como uma autoridade. Foi uma lição, e o que ele fez com isso? Ele foi na presença de Deus. Ele foi onde ele poderia ser lapidado. E quando ele chega diante da presença de Deus, ele viu o séquito de Deus, a glória de Deus. Ele viu os serafins que voavam,
serafins que nunca conheceram o que era pecado, o que é desobediência, o que é impureza, mas eles, diante da face desse Deus a quem o profeta Isaías seria o representante dali para frente, seria a autoridade, eles com 2 asas, eles cobriam os seus pés em sinal de humildade, porque afinal de contas eles estavam diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com 2 asas eles cobriam o seu rosto, em sinal de humildade, de reverência, e com 2 asas eles agiam, eles voavam, e eles cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aí entra para nós uma lição, que ninguém se atreva a chegar diante desse Deus sem ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Que ninguém chegue diante desse Deus baseado em argumentos, baseado em justiça própria, baseado em razão, mas que possa chegar diante desse Deus coberto e lavado pelo sangue do Cordeiro. Deus santo, que nunca conheceu e não conhece pecado. E quando Isaías viu aquela atitude, aquela ação, quem sabe ele chegou um pouco de nariz empinado, né? Mas ele baixou a cabeça, vamos dizer, e disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a salvação, o Deus dos céus, a glória de Deus. Aí cai por terra nesse momento, irmãos, toda, vamos dizer assim, toda impossibilidade do não posso, do não consigo, do isso, do aquilo. É quando a pessoa se achega a Deus de coração e reconhece a sua miserabilidade e encontra graça. Ai de mim que vou perecendo. Mas aí a Bíblia diz que o anjo, um daqueles querubins, daqueles serafins, voou e pegou com uma tenaz, uma brasa do altar, e tocou os seus lábios, disse: eis que a tua iniquidade é tirada e purificado o teu coração. Assim eu e você se achegamos a Deus. Ai de mim que sou miserável, como disse Paulo: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não posso, mas o mal que eu não quero sempre está diante de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Disse Paulo. Mas Paulo não ficou somente em Romanos 7, ele deu um pulo para Romanos 8 e disse: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, não estou mais andando segundo a carne. Aí está, irmãos. E quando ele teve o seu pecado purificado, ele ouviu uma voz que disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quer dizer, eu preciso de uma autoridade representativa lá embaixo, eu preciso de alguém que irá trazer as profecias messiânicas, eu preciso de alguém que irá trazer a profecia de João Batista e tantas outras mais. Ele disse: envia-me a mim, pode me mandar, porque agora eu estou apto, agora eu estou afiado, agora eu fui purificado, agora eu vou lhe representar. E aí você veja o ministério
O verdadeiro ministério é Cristo. A verdadeira unção da pregação do Evangelho é Cristo. Mas também há os falsos ungidos. Por que falsos ungidos? Eles são ungidos, eles têm a unção, eles têm a capacitação que vem de Deus, mas a doutrina é errada. O posicionamento é errado, a vida é errada, por isso é falso. Por isso, irmãos, que Deus nos ajude a cada dia aprender a seguir a orientação de Deus e não olhar para a direita nem para a esquerda e ouvir a voz que está aqui dentro. Você veja na escritura que nós lemos, o profeta Elias estava cansado, estava desgastado, devido às barbaridades, devido ao pecado que estava corroendo Israel, e hoje nós vemos da mesma forma o pecado corroendo, e conforme o tempo vai passando, nós vamos ter que conviver com muitas pessoas que se dizem ser cristão, mas a vida é outra. Ainda não chegou lá. Que Deus ajude que chegue, né? Que Deus ajude que chegue, porque Pedro chegou. Tomé também chegou, deixou de ser o incrédulo, mas Judas foi para a corda. Sabe, tem coisas que eu já ouvi do pastor Febroni e eu fico até pensando assim, né? Ele diz assim: olha, se a pessoa tem um ministério, eu apoio. Mesmo que ele tenha um ministério para ser um Judas, vá, exercite o teu trabalho. E às vezes tem. Se é para ser um Judas, o que eu posso fazer? Mas como eu tenho dito ali nas igrejinhas onde a gente tem pregado, Jesus disse assim: nenhum dos que o Pai me deu se perdeu, a não ser o filho da perdição. E aí eu digo, eu não creio que estou falando para filhos de perdição, mas estou falando para homens e mulheres que estão decididos em viver o Evangelho, em chegar diante de Deus como chegou o profeta Isaías e tantos outros. Que Deus ajude a não ser influenciado por espíritos errados, seja de modernismo, seja de doutrinas, seja de qualquer coisa, porque é o espírito que conta. Antigamente o pastor Febroni pregou uma mensagem e disse: você será julgado pela classe de espírito que você tem. Você tem uma classe de espírito de mentiroso? Você tem uma classe de espírito de adúltero? Você tem uma classe de espírito de fofoca, de vaidade, e lá vai. Tem que se livrar dessa classe de espírito. E aí nós vamos ver, Deus disse para Elias, quando ele estava cansado, né? Quer dizer, mataram os teus profetas, eu tenho sido extremo zeloso e eu não quero mais viver. Vocês leiam tudo depois, antes vocês vão ver. Aí Deus mandou o anjo, como nós lemos ali, que deu a comida, fortaleceu ele, e ele comeu, tornou a dormir, tornou de novo a ser acordado, comeu de novo, se fortaleceu, e aí Deus disse para ele: agora volta ao teu caminho, no deserto, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Aí vocês vão ver como o espírito que age é o mesmo. Se você está vinculado ao ministério correto, você vai ter um ministério correto.
agora se está vinculado a um... Uma vez eu cheguei para alguém, quando eu não morava em Chapecó, e eu auxiliava, me congregava, e a gente tinha uma boa amizade. Mas chegou um dia que eu falei: olha, pastor, acho que eu não vou mais poder lhe auxiliar. Porque o auxiliar, eu não era pastor auxiliar, era um irmão que pregava, né? Mas ajudava nas congregações, enfim, esse trabalho que a gente sempre fez. Porque o auxiliar, ele deve, quer dizer, ter a mesma fé, né? A gente não tem. E eu sei que foi até que deu, e até que não deu, e até que eu saí fora. Compreende? E graças a Deus, estamos imunes de espírito doutrinário, disso, daquilo. Mas fique ali, vai ficando ali, para você ver, se a coisa não pega. Pássaro da mesma plumagem andam junto. Por isso o Mombrana diz: me diga com quem você anda. Creio que foi o Mombrana que disse. Que tipo de música você ouve, que eu vou dizer quem você é. Qual a classe de espírito está em você. Não adianta. Quem dorme com cachorro pulguento vai pegar pulga. E quem apoia vai enterrar o pé no barro. Aí veja como é o mesmo espírito. Quem que Elias ungiu? Uma pergunta, pode responder. Deus mandou ele ungir 3. Elias ungiu somente Eliseu. Ele ungiu Eliseu. Depois foi embora. Eliseu ungiu quem? Eliseu ungiu Azael, rei da Síria. Era o mesmo espírito. Era o mesmo Deus, era o mesmo ministério, era a mesma ordem. Elias foi lá, ungiu Eliseu e foi embora. Mas o Espírito de Deus que estava em Eliseu ficou ali. Quem ungiu Jeú? Não foi Eliseu, não foi Elias, foi um filho dos profetas. Que Eliseu pegou a botija de azeite e disse: olha, vai lá, filho, vai lá e unge Jeú, rei de Israel. Sim, senhor. Era o mesmo Deus, era o mesmo ministério. Por isso, pastor auxiliar, ele só pode ser um pastor auxiliar se ele está no mesmo espírito. Enquanto for pastor auxiliar, você deve falar aquilo que o teu pastor fala. Agora, se você não pode, então salta fora. Pula do barco. Vocês acham que é fácil ser pastor auxiliar? Não é fácil. Pastor auxiliar é os olhos do pastor. E pastor nenhum vai querer que o auxiliar lá vai e comece a agir da forma dele, porque o responsável pelas almas não é o auxiliar, é o pastor. É o pastor. Por isso, pastor Ariel, se tem algo que nós devemos ter cuidado, é sobre isso. Você aos olhos, você tem que chegar e dizer: pastor, é assim, 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 assado, o que eu falo? Ele vai te orientar. Ou assim, 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 eu falei isso, tá bom. Eu faria diferente. Sim, já teve caso quando eu era auxiliar que fazia. O que acontece? Aí você, sim, eu vou voltar lá e vou acertar. Porque a autoridade ali é aquele ministério e é Cristo. E Deus vai te honrar. Deus honrou Elias, Deus honrou Eliseu, Deus honrou cada um que se posicionaram. Ouvir a voz de Deus através dos seus representantes. Mas o problema é que às vezes a pessoa sabe demais. O pastor fala uma coisa: não, mas não é assim.
É triste, às vezes pessoas perto da gente, próximo. No futuro vocês vão dizer que aquilo não era assim, mas vai aonde? Se fosse para ser pastor, estaria ali, mas não ouvem. Não é novidade se Deus apertar a moleira. Feliz daquele que ouve a orientação de Deus. Como o profeta Isaías ouviu, como Elias ouviu, ele podia chegar em Deus e Senhor, é o seguinte, eu estou esgotado, porque eu tenho sido extremamente zeloso pelo Deus, mas virou uma bagunça. Jezabel e Acabe introduziram o pecado, eu não quero mais viver. Mas Deus pode dizer, não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram. Não importa quanto o pecado progrida, Deus sempre terá homens e mulheres que levantam a mão para o Evangelho, que estarão aptos para o rapto. Mas devemos ouvir o conselho de Deus, através das Escrituras, através do ministério, através do nosso mesmo coração. Porque Deus fala, irmãos. Deus fala. Só que a pessoa às vezes não quer ouvir. Eu lembro de ouvir o pastor Daniel um dia dizendo: esse pode cuidar. Quando você vê alguém numa queda, vai lá e investiga para ver se não houve aviso. Deus vem avisando, ó. Eu tenho experiência com isso. Você deve ter experiência, Deus avisando, em sonho, para A, para B, para C. Mas graças a Deus, quando a pessoa ouve o aviso, Senhor, eu realmente estou deslizando, mas eu quero ser purificado. Talvez eu passe um pouquinho do horário, mas nós vamos indo aqui. Lembra quando Moisés estava pesado a carga para ele dos filhos de Israel? E há alguém que seja contra pastor auxiliar. Já ouvimos pessoas que... Por que não olha a Bíblia para ver então? Se há uma necessidade de pastor auxiliar, deve ter sim. Como eu poderia ter um treinamento se eu não tivesse vivido ao lado do ministério? Quanta coisa errada faria. Não é verdade? O próprio apóstolo São Paulo diz que o obreiro não deva ser neófito, quer dizer, não deva ser novato. Ele deve ter um ponto de referência, ele deve ter alguém para dizer: pastor, assim, ó, eu tenho esse assunto lá. Não é que há pastor de pastor, mas há ancião, como tinha Paulo, como tinha Pedro. O santo vai matar. E há caso, irmãos, que é tão delicado, que dependendo do jeito que tu vai agir, tu mata. E nós não queremos matar ninguém, mas nós também não queremos ser conivente com o erro. Aí qual foi a ordem de Deus? Moisés, faz o seguinte. Está difícil para você, Moisés? É muita gente, né? Chama 70 homens, 70 príncipes, que tenham bom testemunho do povo. Chama, traz cá. E eu vou tirar o que, Moisés? Da inteligência, do ABC? Não, eu vou tirar do teu espírito, e eu vou dividir sobre esses 70. Por isso que quando o ministério está vinculado à mensagem, à palavra, não tem o problema de vir pregar no pastor Ariel, não tem o problema do pastor Ariel pregar lá não, porque nós estamos vinculados no mesmo ministério que é Cristo. Não temos pastor de pastor, o nosso pastor, sumo pastor é o Senhor Jesus Cristo, mas nós temos os nossos anciões que Deus levantou, como apóstolo São Paulo, Pedro, Tiago, João.
William Branham, são homens que Deus levantou. Timóteo pôde ter ali um pai na fé como Paulo e disse: e tu, meu filho Timóteo, cuida de você, rapaz, e da doutrina, que fazendo isso salvará tanto a você como aos que te ouvem. Porque Paulo sabia da pressão, por isso que ele diz: eu não julgo que tenho alcançado, mas uma coisa faço, esqueço as coisas que para trás ficou e sigo para frente. E eu, o apóstolo São Paulo, temo que depois de eu pregar a outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Quer dizer, eu me cuido, eu me vigio. Como eu já falei, acho que aqui outras vezes, nós vemos o seu Judas depois, né? Na traição, é o nome Judas. Ninguém nem... Até onde eu sei, ninguém nunca mais botou o nome de filho Judas. Foi o traidor. Mas, gente, volta um pouquinho atrás. Vamos voltar um pouquinho atrás. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Volta 1 ano, 2 atrás. O que Judas andava fazendo por ali? Pregando o evangelho, orando pelos enfermos, expulsando os demônios. Mas chegou uma hora que ele deixou um espírito do demônio entrar dentro dele e se tornou o que é mesmo, o diabo. Paulo se queixa dos falsos apóstolos. Paulo diz para Timóteo: Alexandre do Latueiro me causou muitos mal, te cuida dele também. Ele escreve, como eu tenho citado, de Emineu e Fileto, que estavam introduzindo doutrinas erradas na igreja, dizendo que a ressurreição já era feita. Mas arrumaram para a cabeça, né? Porque Paulo disse: os quais entreguei a Satanás para que aprendam. Então Deus tem a sua autoridade representativa e Ele respeita, e Ele fala. Moisés não dava conta, então me chama 70 homens que eu vou pegar do teu espírito, vou colocar sobre eles e vocês seguem trabalhando. E aí temos outros assuntos que eu vou pular aqui, vocês conhecem bem, né? Filipe e o eunuco. O eunuco estava indo em direção a Gaza, lendo o profeta Isaías, e o Espírito veio para Filipe e disse: vai na estrada que desce de Jerusalém para Gaza. Preciso de você lá. Tem alguém lendo. Tem alguém procurando entender as Escrituras. E quando você está procurando buscar a Deus, Deus irá encaminhar a maneira certa para você ser abençoado. Filipe desce na rua na estrada que vai para Gaza. Tem um homem, um eunuco, um etíope, que está lendo as Escrituras. E ele alcançou o carro. E o Espírito disse: se achega mais perto do carro. E ele se achegou perto do carro. E ele lia o profeta Isaías. Você entende o que lê? Como vou entender se ninguém me explica? Sobe aqui. De quem fala aqui o profeta? De si mesmo ou de outro? E começando por ali, ele mostrou Cristo para o eunuco. E não precisou manivelar para batizar, né? O próprio eunuco disse: aqui e a água, o que impede que eu seja batizado? O próprio apóstolo São Paulo, antes um Saulo, perseguidor da igreja de Deus, mas por certo, Deus, conhecendo o coração dele, sabia: esse rapaz está fazendo tudo isso porque ele não me conhece. Eu vou atravessar o caminho dele. Por isso que bom ver vocês aí, irmãos. Cunhado Moariel, que me foge teu nome, conheceu o que é ser um cristão, ninguém mais te tira daqui. Quantos de vocês aí
Cada um de vocês tem provado o que é ser um cristão. Não é uma vida de bebedeira, não é uma vida de maldição, mas é uma vida aos pés da cruz. Ninguém mais tira vocês daqui, porque vocês conheceram a Cristo. Saulo era um perseguidor, mas Deus disse: eu vou mostrar, eu vou deixar ele me conhecer e ele vai aprender como deve sofrer pelo meu nome. Parece aquela coluna de fogo no céu. E Saulo olha aquilo, e aquilo derruba do cavalo, e aquilo queima a retina do olho, e ele cai no chão e diz: quem és tu, Senhor? Ah, Saulo, você nem imagina. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus de Estevão, que você consentiu na morte, rapaz, sou eu. O que eu devo fazer, Senhor? Olha a autoridade representativa. O que eu devo fazer, Senhor? Quer dizer que o Senhor Jesus, a quem eu tenho perseguido, é o Senhor mesmo, o Deus do céu e da terra. O que eu devo fazer? Entra na cidade. Se quer saber o que você vai fazer? Entra na cidade, e ali te será dito o que deve fazer. E o anjo aparece para Ananias e orienta ele a ir orar por Paulo, para que ele recebesse a visão e para que fosse batizado. Por isso, irmãos, aquilo que eu sempre tenho dito: não protele. Não protele. Se você vê que você não tem andado de acordo, se jogue aos pés da cruz e diga: de hoje em diante, Senhor, nem que seja me arrastando, mas eu daqui não saio mais. Eu vou deixar para amanhã, e se amanhã nunca vai chegar. Não protele. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, o que eu devo fazer? Ele vai dizer: aceite-me como teu Salvador e faça tudo o que está no teu alcance, que o resto eu faço. E ele levantou e foi batizado, e nós conhecemos a história. É tempo, irmãos, de nós cair em si, que estamos escrevendo a nossa história. E num dia desses, ela vai ser fechada. Aí não adianta querer voltar e tentar editar ela, tentar apagar ou alterar alguma coisa. Foi, acabou. Hoje nós olhamos a vida dos apóstolos de forma tão clara, e nós vemos como os grandes homens de Deus. Mas vamos analisar um pouquinho: eles foram homens como nós, mas que se posicionaram, não foram diferentes. Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Você vê o grande apóstolo São Paulo dizendo: miserável homem que sou. Você vê o apóstolo São Paulo dizendo: temo que depois de eu pregar a muitos, eu mesmo venha a ser reprovado. Quer dizer, eu estou lutando. E em outra passagem bíblica ele diz: eu não julgo que tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço o que para trás ficou e sigo para frente. Eu subjugo meu corpo, disse Paulo. Não que eu seja justo, perfeito. E ele vai falando, né? E aí nós vamos vendo, e vendo, e vendo, até que ele bate, vamos assim, ele bate na cara da morte e diz: morte, onde está a tua vitória? Melhor, onde está o teu aguilhão, o teu ferrão? Inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Aí ele, concluindo, ele diz: porque eu estou certo que nem a morte, nem a nudez, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Ele já estava, vamos dizer assim, flutuando nas asas do Espírito Santo. E ele disse: nada poderá me separar do amor de Deus. Eu me tornei unha e carne com Cristo. Timóteo, venha antes do inverno. Traga a minha capa. E principalmente os pergaminhos. Quer dizer, venha logo. Porque quanto a mim já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Mas Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora uma coroa da justiça está guardada a mim, a qual o justo juiz dará-me a mim naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Como será? Quando fechar o meu livro, como eu já preguei aqui uma vez, os livros. Você tem depositado a tua vida nesse banco inquebrável, que é o Senhor Jesus Cristo? Você depositou? Você acha que você tem que deixar muita coisa para servir a Deus? Você acha? Calça o sapato, então, de Moisés para você ver. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Ele tinha tudo em sua mão. Ele tinha, vamos falar diretamente, poderia namorar com a guria que ele quisesse, ele teria carruagem que ele quisesse, ele teria a mansão que ele quisesse, ele teria o funcionário que quisesse. Ele era filho da filha de Faraó. Mas ele chegou e disse: não, eu prefiro ter o vitupério de Cristo, quer dizer, a vergonha de Cristo, do que o gozo do pecado. Porque a Bíblia diz: porque ele tinha em vista a recompensa. Com seus quarentão, na metade da vida, teve que fugir para o deserto. Alguém poderia dizer: Moisés, você deu um tiro no pé, você era o príncipe, mas você quis dar uma de crentão, agora está aí você aí, ó, fugindo para o deserto. Trabalhando de pastor da ovelha do teu sogro, rapaz. Que decisão! Mas que decisão gloriosa! Como disse o anjo para o profeta: que de decisão gloriosa você fizesse por a tua mesma escolha, uma vasta porção do céu espera por ti. Mas de repente Moisés, com já 80 anos, ele olha lá e vê aquela sarça, um pé de árvorezinha, pegando fogo. Ele olhou, um dia, dois, ele pensou: isso ali não é normal, vou ver o que é. Era Deus. Moisés, tira a tua sandália, porque o lugar é santo. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e você é meu representante. Eu tenho te enviado para que liberte o meu povo. Ele disse: não, Senhor, envia quem o Senhor tem que enviar, eu não. Quer dizer, eu já fracassei. Não, é você mesmo, você vai. Eu não sei falar. Arão, teu irmão, sabe falar e muito bem. Você será Deus, e ele será o teu profeta. Valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena ele deixar todo o pecado, toda a sua liberdade que ele tinha, para dizer: não, eu sou um judeu, eu sou filho de Abraão, que segue ao Deus verdadeiro, não desses egípcios que seguem essas estátuas. Não tinha muito valor na terra, mas no céu tinha. E o diabo sabia quem era Moisés. O diabo sabe quem é você.
Que você possa dizer assim: eu sou um filho de Deus. Eu vou até o final. Quando Moisés resbala, falha por causa do povo, ele feriu a rocha e era para ele falar. Lembra, né? O povo irritou ele, ele feriu a rocha e era para ele falar, e a rocha daria água. Deus disse: Moisés, você não vai entrar na terra. Sobe o monte que lá você vai morrer. Sabe? O Filho de Deus, ele conversa mesmo de Deus com Deus de pai para filho. Pesquise nas Escrituras, você vai encontrar ele argumentando com Deus, querendo entrar. Não, Moisés, você não vai, não me fala mais sobre isso. Sobe lá no monte, eu vou te mostrar a terra, mas você não vai entrar. Ele subiu. E eu imagino que o diabo só pôde ver Moisés dando uma estremecidinha. E o diabo foi lá e eu quero ver onde que está esse Moisés, porque o rapaz que me incomodou. Quero ter o prazer de ver que ele está morto e bem morto, que esse não me incomoda mais. Você não vai achar o corpo de Moisés, nunca, diabo. Moisés era tão ilustre, o Espírito que ungiu Moisés era tão ilustre que ele morreu como Lázaro, como diz o profeta, e Deus ressuscitou e disse: vamos para casa agora, Moisés, você não entra na terra da promessa, mas você vai comigo para casa. Você é ilustre, você é meu amigo. Oh, glória a Deus. Quando Jesus sobe na monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, a glória de Deus desce e ali aparece quem? Moisés, Elias. Esse mesmo Elias que disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Deus do exército. Você não perdeu tempo, Elias. Você tem o teu nome bem na memória de Deus. Aparecem esses dois conversando com Jesus. E a conversa e a atmosfera ficou tão boa ali, com a presença deste Moisés, deste Elias, que Pedro disse: Senhor, vamos fazer 3 tabernáculos aqui. Bom é estarmos aqui, não vamos mais sair daqui. Fazemos 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés, outro para Elias. E o do Senhor tem que ser maior, para caber nós tudo. Você viu, irmãos, como vale a pena? E o diabo procura o corpo de Moisés, não o encontra, vai discutir com Miguel, né? Miguel nem perdeu tempo. A Bíblia diz que quando o diabo contendia com Miguel acerca do corpo de Moisés, Miguel disse: o Senhor te repreenda. Não deu explicação. Por isso, meus amados irmãos, que Deus abençoe, que Deus ponha isso em vossos corações cada vez mais. Não perca a oportunidade. Não viva de tentadinha. Paulo não perdeu a oportunidade. Zaqueu não perdeu a oportunidade que Jesus estava passando por ali. Quantas oportunidades você já tem perdido? Quando o Espírito Santo vem e diz: você está errada, isso está errado. Você diz: acho que está mesmo. Não perca a oportunidade. Eu vou passar para o pastor Ariel, para o irmão Denilson. Ele vai cantar um hino e ele vai fazer uma chamada de altar. Não venha sobre emoção. Não venha por vir. Mas venha com convicção. Faça como Paulo. Senhor, o que eu devo fazer? Entra na rua chamada, entra na cidade que ali vai ser te dizer o que fazer. Sim, Senhor, eu vou entrar lá. E quando o anjo aparece para Ananias e diz: Ananias, vai lá na rua chamada direita, e tem lá um Saulo de Tarso, e ele está orando.
Vai lá e ora para ele, que ele receber a visão. Ananias questionou, disse: mas Senhor, o Senhor está me dizendo Saulo de Tarso? Esse é o que assola o teu povo. Esse é aquele que prende, açoita, mata. O Senhor me manda eu lá? Não é dos nossos, Senhor. Vai, Ananias, que eu vou mostrar para ele como ele deve sofrer pelo meu nome. A hora que ele me conhecer, Ananias, ele não vai querer saber mais nada de farisaísmo. A hora que você conhecer a Deus, você não vai querer saber mais nada do mundo, de vício, de porcaria, de imundícia. Conheça uma vez a Deus. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Deus não faz a coisa num passe de mágica, mas comece a se aprofundar nas coisas de Deus. Que Deus vai te capacitando, e você não terá mais desejo das coisas erradas. Deus os abençoe.